Boa noite, telespectadores do Novo Canal. Bem-vindos a mais uma edição de Democracia em Debate com o nosso convidado presidente, Dr. António Cunha, deputado por Afidência eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto à Assembleia da República. Doutor, vamos desde já iniciar com um tema recente que marcou este fim de semana, de alguma forma, a agenda política, é a nossa existência enquanto democracia, que tem a ver com o 47º aniversário da Revolução de Abril. O doutor traz-nos este tema, curiosamente diz que dos discursos que, portanto, deixa-nos aqui uma observação pertinente dos discursos que eu gostaria que tivesse falado. Doutor, houve algum discurso, considera que os discursos que foram feitos, de alguma forma, não refletem aquilo que seria, o que estaria de alguma forma à espera, o que seria, na sua perspectiva, na sua ótica, refletiria aquilo que são os ideais e o espírito do 25 de Abril? Olá, Miguel, boa noite aos nossos telespectadores. Sim, trago este tema aqui do 25 de Abril porque é uma data fundamental e 47 anos depois ainda estamos a construir um regime democrático que, apesar dos 47 anos, ainda não está totalmente cumprido o Abril. É evidente que do 25 de Abril, quando nós falamos em 25 de Abril, referimos à liberdade de expressão, à liberdade política, ao fim da guerra colonial. Agora, o que é importante nós sabermos é se efetivamente 47 anos depois, portanto, passadas estas décadas todas, se há ainda, se efetivamente o 25 de Abril se cumpriu ou não. Se estamos num país mais próspero, é evidente que estamos, mas também é preciso dizer que estamos num país que cada vez está mais dependente do Estado. E, portanto, relativamente aos discursos da cerimónia, incidiram muito, do meu ponto de vista, a falar do passado também, mas muito da justiça e da corrupção, um bocado, digamos, entre aspas, a reboque daquilo que é o caso Sócrates. À exceção do discurso do Sr. Presidente da República, que foi um discurso especial, fora da caixa, foi uma autêntica preleção, uma autêntica aula de história política, no sentido de travar, digamos, as tentativas de revisionismo histórico de acordo com o nosso olhar de hoje. Doutor, deixe-me só pegar na sua deixa. Deixe-me só pegar na sua deixa, porque eu acho que eu queria ouvir também sobre o discurso do Marcelo Rebelo de Sousa, do Presidente da República. Aliás, é um discurso incisivo, cultivante, como o doutor diz, em que ele afirma mesmo que não há, nem nunca houve um Portugal perfeito, tendo em conta precisamente aquilo que o doutor acabou de dizer, o tal revisionismo. Portanto, é um discurso impregnado de história, digamos, é uma verdadeira aula de história e é também uma lição para aquilo que... e um alerta, digamos, para aquilo que se passa do ponto de vista político e as alterações que tem havido do ponto de vista político e social, não só na sociedade portuguesa, mas a nível mundial. Exatamente. Foi um discurso, do meu ponto de vista, muito para consensualizar posições e, digamos, que limitar os riscos daqueles extremismos que vão aparecendo. Agora, o que nós temos também que analisar é porque é que esses extremismos estão a aparecer. Se esses extremismos aparecem quer à direita, quer à esquerda, é porque o regime, o sistema atual, não está a dar a resposta que as pessoas gostariam de ver no sentido do nosso coletivo. Portanto, mas Marcelo incide aí, como eu disse há pouco, para não fazermos avaliações sobre o passado com o olhar no presente. Toda a gente sabe disto, mas Marcelo fez questão de o lembrar. Mas é evidente que, não retirando o valor, a pertinência e até mesmo a atualidade do tema da justiça, da luta contra a corrupção e o enriquecimento, que for o enriquecimento ilícito, que foram os temas que digamos que atravessaram todos os discursos dos partidos e dos deputados únicos com assento na Assembleia da República, eu sinceramente gostaria de ter ouvido mais sobre o estado
do nosso país, da nossa economia, da prosperidade, das opções das famílias, das empresas, e que este governo esqueceu ou até apoiou tarde. Portanto, nós temos de ter consciência de que 47 anos depois, 3 ajudas externas depois, há muita gente que se esquece disto, 3 ajudas externas depois em que a bancarrota nos colocou o gume da faca no nosso pescoço, o que é facto é que nós continuamos com uma dívida pública brutal. E repara uma coisa, Miguel, não é só apenas por causa da pandemia. A pandemia apenas a veio agravar. E repare, dívida pública brutal traduz-se em quê? Em impostos futuros a pagar pelas próximas gerações, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Portanto, nós estamos com uma dívida pública que já ultrapassou os 133% do PIB. Portanto, são mais 20 mil milhões de euros no ano da pandemia. São 270,4 mil milhões de euros de dívida pública. Se não me engano, cada português deve mais de 27 mil euros. Portanto, nós somos 10 milhões, é fácil fazer as contas. São números assustadores. E quem nasce hoje, Miguel, isto é preciso que as pessoas saibam, porque isto tem que dar uma volta, obrigatoriamente. Nós não podemos continuar no estado em que estamos. Quem nasce hoje não sabe, mas já carrega um fardo enorme, porque vai ter que pagar essa dívida. Ou então vai ter que abandonar o país. Que é o que muitos dos nossos jovens já estão a fazer atualmente. Isto faz-me lembrar, então, mas onde é que está a nossa liberdade económica? Como alguém questionava há dias. Nós continuamos com impostos que são enormes, são asfixiantes. Para quem? Para as empresas. E para quem individualmente paga impostos. E era expectável, doutor, que os nossos governantes, a nossa classe política, de alguma forma, na 47º aniversário do 25 de Abril, focalizassem de alguma forma neste dossiê, nesse conjunto de programas que o doutor acabou de identificar. Era expectável que os discursos fossem também nesse sentido? É preciso desmistificar como é que dizer, este status quo de que estamos sempre condenados ao estado em que estamos, à dívida, aos empréstimos, à padinchice, estamos sempre de mão estendida para a Europa. Mas como é que é possível um contribuinte em Portugal, com um rendimento acima de 100 mil euros ano, é considerado rico? É considerado rico e tem uma tributação, repare, que ultrapassa tudo e todos. Acima de 80 mil euros, ou seja, uma média de 5 mil euros de salário mensal, e estamos a falar por agregado familiar, está uma taxa marginal de imposto que está acima dos 60%. Portanto, as famílias portuguesas, 47 anos depois do 25 de Abril, quase 35 anos, se bem, portanto, desde 86, estamos, pronto, que entramos na antiga CEE, na Comunidade Económica Europeia, atualmente a União Europeia, as nossas famílias são as que mais pagam em taxas de imposto, por exemplo, na fatura da luz em toda a Europa. 47% do valor que nós pagamos na fatura mensal de eletricidade, né, são por impostos. Oh, Miguel, acima de nós só estão os dinamarqueses e os alemães. E o mesmo acontece com... Pagam 67% e os alemães 52%. E mais, neste estado de coisas, temos um Estado, temos um governo, né, que renacionalizou uma empresa completamente falida, que é a TAP. Por opção política, ideológica. E, portanto, repara uma coisa, só este ano, o governo vai comprometer mais 1.000 milhões de euros de impostos na TAP. Quando há tantas pequenas e médias empresas e microempresas, que correspondem, se não estou a errar, 98% do tecido empresarial deste país, que precisavam de ajuda. E que vão, se não houver ajuda, vão encerrar. Doutor, o doutor falou aí na sobrecarga de impostos que as famílias obviamente estão a pagar, mas isso é extensível também às empresas. Portanto, as empresas estão, do ponto de vista dos impostos, as empresas estão sobrecarregadas também. Claro que sim. Portanto, as empresas... Repara uma coisa, Miguel. Nós estamos há um ano e tal, já, infelizmente, a viver com esta desgraça que nos assola, que se chama Covid-19. As empresas, por ordem do próprio governo, foram obrigadas a encerrar. Houve ajudas que ou nunca chegaram ou chegaram tarde. Não é?
Mais. Digamos que, aproveitando os sucessivos estados de emergência, o governo, digamos que ainda teve mais poder de ação na própria relação entre as empresas e os trabalhadores. Por exemplo, o Estado a querer impor o teletrabalho obrigatório até ao final do ano. Repare nisto. Portanto, temos um governo, temos um Estado que se quer meter em tudo. Em tudo. Quer se intrometer em tudo, ao nível das próprias empresas. Quer dizer, carrega-as de impostos e ainda quer mandar nelas. Doutor, portanto, isto, só para dizer isto, portanto, relativamente àquele abril que nós queríamos, um 25 de abril que, digamos, que nos desviou de África, das nossas ex-colónias, e nos dirigiu, e nos quis recentrar e recentrar na Europa, ainda está muito para se cumprir. E o líder do PSD disse, e muito bem, nós estamos disponíveis para um consenso quanto às formas necessárias do regime, não só relativamente à justiça, mas também na economia, nas finanças, na saúde, na educação, até porque este regime precisa ser credibilizado. Até para fomentar, até não, isto é muito importante, para que se fomente o crescimento económico e social de que todos nós precisamos. Mas para isto é preciso haver vontade e haver consenso entre as forças partidárias, porque o PSD sozinho, não é? Não consegue. Portanto, o PSD é um partido reformista desde 2018, quando o Dr. Rui Rio assumiu a liderança do partido, que tem vindo sempre a dizer ninguém nos quer acompanhar. Ninguém nos quer acompanhar. E andamos nós, portanto, se não houver consenso entre as forças partidárias, que têm assento na Assembleia da República, para planearmos este país a médio e longo prazo, e não em períodos de 4 em 4 anos, que é o que tem acontecido nos últimos anos, portanto, andamos aqui ao sabor de eleições legislativas, nós não vamos olhar com seriedade para o futuro, para o nosso futuro coletivo. Como é que nós queremos cumprir o 25 de Abril, a liberdade na sua plenitude, a democracia na sua plenitude, a responsabilidade na sua plenitude, a coesão na sua plenitude, a prosperidade, o nosso bem-estar social, se aquilo que é básico, se é... Ora bem, nós temos que planear, nós temos que ver o que é que queremos para Portugal, para o nosso país, na próxima década, nos 20, 30 anos à frente. Não é de 4 em 4 anos. Não pode ser. E o PSD está disponível para esse consenso. E falta, posso deduzir, doutor, daquilo que acabou de dizer, falta uma visão estratégica para o país? Falta visão estratégica para o país, tem havido falta. Nós andamos sempre ao sabor daquilo que vem da União Europeia. Oh, Miguel, nós se não fossem os fundos europeus, quer dizer, o que é que iria ser de nós? Para o bem e para o mal, atenção. Como é que é possível? Às vezes isto custa-me estar a dizer isto. Mas houve algumas coisas que se disseram, e é verdade, nós fomos ultrapassados por outros países que entraram muito mais tarde que nós na União Europeia. Isto custa admitirmos, não, nós temos que olhar para isto com seriedade. Não é com extremismos, mas também não basta só dizer, é preciso dizer como é que vamos sair disto. Coletivamente. Não é o PS, não é o PSD, não é o CDS, não é o Bloco. Temos de ser todos, coletivamente. E repara uma coisa, quando digo coletivamente, não estou só a referir ao poder central. Estou-me a referir também aos outros poderes, nomeadamente ao poder autárquico, que foi uma das conquistas do 25 de Abril e que tem dado cartas, e tem dado cartas, mas de longe, até basta ver em termos de endividamento, ao Governo Central. Portanto, nós temos que dar aqui uma volta urgente, necessária, porque senão os milhões que vamos receber da bazuca vai tudo por água abaixo. É que nem essa nos vai safar. Doutor foi em algumas formas que eram fundamentais. Estou mesmo a terminar este primeiro dossiê, este primeiro tema. Doutor, focalizou aí há pouco a questão das reformas, de algumas reformas estruturais para o país, nos pactos que era fundamental os partidos, sobretudo os partidos com maior representatividade, terem alguma visão estratégica, algum consenso nessas matérias. Eu queria perguntar se, por exemplo, em áreas, ou na área da justiça,
existem outras áreas, obviamente, mas considera que não tem havido, e a minha questão é nesse sentido, da parte do governo de vontade de, em determinadas áreas-chave, determinadas áreas estratégicas do país, chegarem a esse tal acordo neste caso, com o partido maior representatividade na Assembleia da República, que é o PSD? Miguel, para lhe dar uma resposta, desculpe o termo, curta e grossa, não. Este governo está desde 2016 no poder. Aliás, desde 2015, fins de 2015, mas a governar a partir de finais de 2015. Está no poder. Vamos lá ver quantas reformas é que este país fez de fundo. Na educação. Fez uma pseudo-reforma que só lançou confusão nas escolas. Saúde. Tivemos a lei de bases para a saúde, em que deixou uma grande parte dos prestadores de serviços de saúde de fora. Porquê? Por questões ideológicas. Finanças. Mais impostos. Economia. Repara, o que é que nós, digamos que torcendo o pano, o que é que sai? Sai nada, está tudo seco. Né? Portanto, nós estamos melhor ou pior do que estávamos em 2016? Repara uma coisa, na primeira legislatura deste governo, e eles gabam-se capaz da austeridade que estava virada já antes. Nós começamos a crescer em 2014. E, portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu é que nós tivemos, ainda bem, a nível mundial, um impulso da economia mundial, o que nos levou também, até porque, pronto, melhores condições económicas, mais crescimento económico, o turismo deu-nos aqui um impulso brutal, não é? O governo soube aproveitar isso, é evidente, mas falta aquilo que estava mal antes. Aquilo que nos levou à bancarrota, ou à quase bancarrota, que depois teve que vir um governo PSD-CDS para tirar o país, digamos, dessa bancarrota, com muito sacrifício para os portugueses. Eu não estou a dizer que foi tudo bem feito, mas estou a dizer que conseguimos sair desse buraco em que o Partido Socialista, através do engenheiro José Sócrates, nos tinha colocado. E repare, com uma maioria absoluta, de 2005 a 2009, levou-nos a isto. Portanto, aliás, mas o pântano já vinha desde António Guterres, como todos bem nos lembramos. Eu recordo-me do discurso de tomada de posse de Durão Barroso quando ganhou as eleições, quando ele disse que o país estava de tanga. Claro que estava. E continuamos. Doutor, deixe-me passar para um segundo tópico. O doutor traz aqui um outro tema, também pertinente, sem dúvida, que tem a ver com o programa de estabilidade e crescimento. E sei que o doutor quer refletir sobre a questão da execução orçamental do primeiro trimestre. Deixe-me só introduzir aqui um outro dado, doutor. Gostaria de colocar também à sua consideração. Eu li recentemente no Jornal Económico que um cronista, aliás, um dos vários opinadores da Bolsa de Opinadores do Jornal Económico, dizia que este programa de estabilidade e crescimento é o programa mais dependente de sempre de um factor exógeno, isto é, não há estratégia interna, não há uma visão a longo prazo. O doutor corrobora de alguma forma esta afirmação de... Repara uma coisa, Miguel, concordo com esse jornalista, é verdade, porque repara, o programa de estabilidade que o Governo apresentou há dias aponta para um crescimento de pouco mais de 2% em 2024 e 2025. Depois de termos 2020 e 2021 nas condições que nós sabemos. Portanto, isto é um crescimento anémico. Mesmo com os fundos da chamada bazuca a entrarem no nosso país, 2%. Portanto, nós vamos voltar ao que já sabíamos. Portanto, é um crescimento muito ténue, não é? E que não vai impedir que o país continue a perder posições no ranking do PIB per capita na União Europeia. Doutor, os milhares... Uma coisa, mesmo que não tenhamos em conta a queda do PIB per capita em 2020, portanto, na sequência da recessão provocada pela Covid-19, repare, vamos então um ano mais para trás e vemos que em 2019 já andava ligeiramente acima o nosso PIB andava acima pouco mais dos 18 mil euros por ano. Ou seja, à volta dos 75% da média da União Europeia. Os milhões... E depois a ajudar, digamos, perdoe-me a expressão, a ajudar à festa, não é?
nós temos um déficit orçamental nos primeiros 3 meses do ano com um agravamento de 2.358 mil milhões de euros. Portanto, isto face ao excedente que tínhamos obtido em março de 2020. Portanto, é uma evolução muito desfavorável do saldo orçamental. É evidente que se deve a uma quebra de receita que anda à volta dos 6% face a 2020 e um aumento da despesa de cerca de 5,6%. Portanto, repara uma coisa, qual foi a previsão orçamental do aumento da receita? Para o orçamento foi de 8,7%. Portanto, nós, fazendo as contas, estamos aqui com um desvio negativo de 14,7 pontos percentuais. Portanto, repara, dizem os especialistas, eu não sou especialista, mas dizem os especialistas que a conservar-se esta dinâmica negativa poderá ser inevitável um orçamento suplementar. Vamos ver o que é que o Sr. Ministro das Finanças diz e vamos ver qual é que vai ser a evolução agora se vai haver estado de emergência ou não, se a nossa economia vai começar eventualmente com um desconfinamento mais alargado, digamos assim, se a nossa economia vai começar a aquecer. Agora, isto não depende só de nós, não é? Depende também da evolução desses números, nomeadamente relativamente à pandemia, e como nós estamos muito dependentes do turismo, vamos ver como é que está a ser a evolução da pandemia nos outros países. E quando nós olhamos por essa Europa fora, não vemos que as coisas estejam assim tão bem como nós. Felizmente para nós e infelizmente para os nossos parceiros europeus. Doutor, os milhões que o Governo tem andado de alguma forma a veicular na sua ótica, os milhões se referem obviamente à bazuca, à questão da bazuca e ao programa de recuperação e resiliência. Na sua ótica, poderão não ser suficientes para de alguma forma atacar esta questão da nossa economia, do produto interno bruto? Miguel, nós há bocadinho eu disse que nós olhamos para aquilo que tem sido a política deste governo desde 2016, vemos que não há nenhuma reforma de fundo para que nós possamos, digamos, dar aqui a volta ao estado da nossa situação económica e financeira. Repare, a bazuca, se nós olharmos para aquilo que é o PRR, o chamado Plano de Resiliência e de Recuperação, ou Recuperação e Resiliência, nós vemos que uma boa parte desses recursos vão ser afetados a obras, a projetos que deveriam já ter sido feitos com verbas do nosso orçamento do Estado. Não foi feito. Portanto, o Governo está a desviar recursos da bazuca para aquilo que iria ser a sua política e que foram as promessas das campanhas eleitorais de 2015 e de 2019. Portanto, é este o estado em que estamos. Em que o Governo se promete ou se compromete e que diz aos eleitores que vai fazer assim, 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 mas depois não há dinheiro. Ora bem, e depois aparece uma pandemia, não é? Uma pandemia que nos vai trazer recursos financeiros da União Europeia como nós nunca tivemos, portanto, fundos europeus como nós nunca tivemos. E o que é que o Governo faz? Entre outras coisas, vai desviar uma boa parte desses recursos para fazer aquilo que ele disse que ia fazer, mas que não fez porque não havia dinheiro do Orçamento de Estado. Então, onde é que está a página virada da austeridade? Doutor, o nosso tempo está vertiginosamente a encaminhar para o final. Temos mais 5 minutinhos só. Mas ainda temos aqui, doutor, mais um tema que o doutor nos traz e que tem a ver com a questão do estado de emergência, sim ou não. O doutor acredita que o Presidente da República poderá decretar ou propor um próximo estado de emergência? Já se fala que, inclusive, o estado de emergência poderá, a curto prazo, terminar. Qual é a leitura que faz destes vários cenários que estão em cima da mesa, doutor? Portanto, é assim, estado de emergência sim ou não, vamos ver amanhã. Portanto, o Sr. Presidente da República hoje vai a seguir à reunião do... eu ia dizer INEM, não é INEM. Sim. Portanto, aqui é preciso nós salientarmos que um ponto positivo. Ontem foi o primeiro dia, desde 3 de agosto de 2020, em que ninguém
faleceu por Covid-19 em Portugal. É verdade, é verdade. E, portanto, desde o início da pandemia, foi o terceiro dia com menos novos casos. Isso é muito bom. Aliás, o próprio Secretário de Estado da Saúde até colocou a possibilidade de nós alcançarmos a imunidade de grupo antes do tempo previsto, desde que as vacinas continuem a chegar a bom ritmo. O que é que nós lemos também? Lemos que os gráficos nos mostram que o número de casos ativos é próximo daquilo que tinha sido registado no final do mês de setembro. E que hoje, ao fim de mais de um ano, depois de 20 estados de emergência, amanhã, se houver, será o 20º, se não me falham as contas, podemos começar a ter esperança num desconfinamento. Mas há aqui uma coisa que é preciso dizer. Nós temos a consciência de que a doença não acabou e que, se não houver cuidado e responsabilidade dos comportamentos a adotar, poderemos sofrer mais um retrocesso. Basta olhar para o que é que está a acontecer nos outros países. Portanto, são necessárias muitas cautelas ainda. Portanto, hoje, como eu estava a dizer há bocado, depois desviei-me aqui no discurso, estamos a ter uma reunião no enfermeiro em que está a ser analisada a situação do país relativamente à pandemia. E, enquanto estamos a gravar, caiu-me aqui uma nota que André Peralta Santos, da Direção-Geral de Saúde, afirmou que o grupo que mais cresceu, que cresceu bastante, foi a faixa etária dos 10 aos 20 anos. Portanto, e ele também disse que a tendência estável da incidência acumulativa a 14 dias, que é uma boa notícia. Portanto, nós, se tivermos em conta que na última reunião, portanto, havia 22 conselhos, na última reunião, portanto, há 15 dias, que havia 22 conselhos acima dos 120 casos por 100 mil habitantes, hoje, atenção, há mais conselhos e mais população afetada. Exatamente. Mas dizem que há uma estabilização da incidência a nível nacional. E também dar aqui uma nota local. Também eu disse há pouco na reunião do Infarmed, que há preocupações acrescidas por causa do crescimento de casos em Paredes, Passos Ferreira e Penafiel, que estão, portanto, como eu disse, a causar bastantes preocupações. A boa notícia é que os mais de 80 anos mantêm a faixa etária dos mais de 80 anos, portanto, dos nossos idosos, mantém uma tendência decrescente, tal como a faixa etária dos 0 aos 9 anos. O Sr. Presidente da República irá ouvir os partidos, portanto, amanhã será a nossa Presidente da República que se irá debater a evolução da pandemia e que é consenso quase geral de que ninguém quer enfrentar mais um estado de emergência. E apesar de estarmos, felizmente, num período em que foi efetuada uma grande recuperação relativamente à situação pior, porque já passamos, como eu referi há pouco, continuamos a ver um período de incerteza quanto ao nosso futuro próximo. E é evidente que aqui entra sempre a economia, o futuro da nossa economia, dos mais desfavorecidos, dos mais jovens, dos mais vulneráveis. E, portanto, apesar de estarmos melhores, felizmente, o problema de saúde pública ainda é grave. Portanto, nós enfrentamos ainda um problema de saúde pública grave. E isto não nos pode desviar as atenções da brutal crise económica em que a pandemia nos fez mergulhar. E a responsabilidade deste governo, apesar, como eu disse, de haver a tal estabilização sanitária, nós não nos podemos esquecer que diariamente continuam a haver infectados. E infelizmente, continuará a haver vítimas mortais até nós atingirmos o pico da vacinação e a imunidade de grupo. Agora, o que nós estamos à espera é que o governo esteja à altura desta esperança que surge e que todos nós, portugueses, necessitamos para termos mais confiança no futuro. Portanto, é preciso que o governo reforce os apoios sociais, a proteção das nossas empresas, que são, a esquerda esquece muito isto, que são verdadeiramente fundamentais para a recuperação que o nosso país tanto necessita. Caso contrário, iremos ter um sério problema quando se acabarem as moratórias, Miguel. Isto é muito importante, nós temos de estar atentos a isto. Porque se as pessoas perderem os seus postos de trabalho, porque as empresas ficaram sem liquidez ou encerraram, muitas que já encerraram e outras que irão encerrar,
como é que as pessoas poderão recomeçar a pagar os seus empréstimos. Portanto, como todos nós sabemos, o que é que são as moratórias? As moratórias são um instrumento temporário para suspender o pagamento da dívida por alguns meses. Mas repara uma coisa, nós temos dívida. E a dívida é uma das condições que limita a liberdade económica das nossas empresas e das nossas famílias. Doutor, o nosso tempo infelizmente terminou. Foi um prazer tê-lo em mais uma edição do Democracia em Debate. Agradeço pelos esclarecimentos que nos trouxe sobre alguns dos temas que efetivamente continuam a marcar a agenda. Aproveito para me despedir e desejar-lhe uma boa semana, doutor. E aproveito... Muito obrigado, Miguel, e uma boa semana para vocês também. E, por favor, cuidem-se, porque isto ainda não acabou. Muito obrigado, doutor. Aproveito para me despedir dos telespectadores. Boa noite e obrigado. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.